Fala pessoal, tudo bom? Meu nome é Rodrigo Toledo. No vídeo de hoje eu vou falar como está o iPhone 15 Pro Max depois de um mês de uso. Vamos nessa? Então vamos lá. Bom pessoal, então aqui está o iPhone 15 Pro Max. Primeiro ponto que vale a pena comentar, no meu caso o upgrade valeu muito a pena porque eu vim de um 14 Pro. Então o que eu ganhei nessa história? Eu ganhei tela maior, ganhei mais tempo de uso, uma bateria maior e ganhei também a lente com zoom ótico de 5 vezes, tá? Então, esses três ganhos, claro, desde que você tenha o dinheiro disponível ou trabalhe com isso, que é o meu caso, eu acho que justificam a troca, mas normalmente de um ano para o outro não vale a pena trocar. Eu sempre recomendo de 2 em 2 anos, porque 2 anos é um bom prazo. Não é um prazo curto demais, mas ao mesmo tempo o aparelho anterior ele não desvalorizou muito. Esse é o ponto, a desvalorização do aparelho anterior. Então, de 2 em 2 anos é um prazo justo. Se você conseguir trocar todo ano, melhor ainda, porque você vai ter uma queda de preço muito pequena no aparelho anterior. Eu tenho um amigo até que costuma vender, faltando um mês para chegar o aparelho novo, ele costuma vender e aí fica usando um aparelho provisório durante um tempo, né? Mas é uma jogada interessante porque ele sempre coloca pouco dinheiro para fazer a troca. Claro, de bons anos para cá, tanto no iPhone quanto no Android, não vale a pena trocar todo ano, porque nem de 2 em 2 anos se bobear, porque as alterações, as diferenças são muito pequenas. Repetindo, né, no meu caso, acabou valendo a pena porque eu saí do aparelho menor para o maior, ganhei tela e ganhei bateria, além do zoom. Então, eu achei que acabou valendo a pena. Bom, com relação à lateral de titânio, não me incomodou esse negócio das manchas tal, porque é uma questão de você limpar e quando você coloca a capinha, essas manchas somem. No modelo anterior, que tinha mais brilho, isso ficava também evidente, só que a impressão que eu tenho é que era mais fácil de limpar. Falando ainda do titânio, o titânio fez esse aparelho independente da quantidade de titânio. Tem gente que fala, ah não, mas é uma fina película, ah é só a moldura, cada um fala uma coisa. O fato é que nós temos a moldura de titânio, a parte interna é alumínio reciclado, mas só nessa moldura já deu uma diferença de uns, acho que se eu não estou enganado, uns 10% de peso a menos. Então você sente, ele acho que 15 gramas, alguma coisa assim, mais pesado do que o Pro do ano passado, não estou falando do Pro Max. Então ele está agradável na mão, ele está mais agradável na mão. As bordas também ligeiramente curvas aqui nessas quinas deixaram a pegada melhor do aparelho, mas isso para mim não fez diferença nenhuma porque eu uso ele sempre com capinha, tá? Bom, seguindo em frente, aquecimento. Está dentro do esperado, mas depois da última atualização, da 17, eu senti que ele está esquentando um pouquinho mais para gravar os vídeos. Não sei se é impressão minha ou não, mas eu fiquei com essa sensação. Então eu estou com a versão 17.1, eu senti que mudou alguma coisa, tá? Mas a performance nunca mudou, desde aquela primeira alteração, né, primeira correção do aquecimento, eu não senti que mudou absolutamente nada no aparelho. Meu aparelho não esquentava nada além do que esquenta o S23 Ultra ou até mesmo o 14 Pro do ano passado. Eles esquentam de uma forma muito parecida e pouca diferença a mais no 14 Pro eu sentia, que era mais quente do que esse aparelho, tá? Agora, não chegou a me incomodar de maneira alguma e na gravação de vídeo foi curioso, porque eu gravei vídeo na BGS e durante a BGS foi até bem curioso pelo seguinte, eu encontrei um inscrito no canal e mostrei para ele, eu já estava gravando 1h30, ele colocou a mão aqui no aparelho e realmente não estava esquentando, tá? Não estava esquentando. Mas essa semana eu gravei um vídeo que o vídeo bruto ficou com 30 minutos, sem interrupção, e ele deu uma escurecidinha na tela sim, tá? Como acontecia com o 14 Pro. Igualzinho, tá? Não deu mensagem de erro, não deu nada de diferente. O detalhe é que eu estava gravando aqui na varanda e era um dia quente. Então eu não colaborei para que
o aparelho ficasse numa temperatura agradável. Ó, agora eu tô colocando a mão aqui no S23 Ultra, a temperatura está muito semelhante à temperatura que o 15 Pro Max fica durante a gravação de vídeo, muito parecida, tá? Já estou gravando aqui considerando todo o material bruto, há uns 10 minutos em 4K 30 frames, e ele está esquentando como qualquer aparelho top de linha. Bom, performance. A única falha que eu enfrentei até agora foi uma única ocasião, que o WhatsApp ele travou depois de uma atualização, e eu fui utilizar o aparelho e ele pediu para reiniciar o iPhone. Eu reiniciei, acabou, não tive mais nenhum outro problema, tá? O que mais faz esse aparelho, só para não deixar passar, o que faz esse aparelho esquentar um pouquinho é esse Gear Club. É um jogo bem pesado de corrida de carros, e ele fez o aparelho esquentar um pouquinho mais do que eu imaginava. Acabei de fazer um download do Resident Evil Village, esse deve esquentar. Vamos ver como é que vai ser a performance, vou jogar com controle, tudo direitinho, mas ainda tem uns 7 GB para baixar. Ele é bem grande o jogo, tá? Mas vou testar. Mas assim, de uma forma geral, o único momento de aquecimento, na verdade foram 3 momentos bem distintos. Primeiro, baixando o Genshin Impact, baixando e instalando, o jogo ficou com 28 GB, é gigante. E durante o jogo ele não esquentava, mas para fazer a instalação o aparelho sofreu e esquentou bastante. O Gear Club e gravação de vídeo depois, sei lá, de uns... talvez 20, 30 minutos em 4K sem parada, direto. Se parar, ele resfria muito rapidamente, tá? Mas se não, é mais ou menos esse prazo. Estou com essa tela ligada aqui durante a gravação de vídeo, num dia ensolarado, aqui ó, com o brilho no máximo, estou numa varanda bem clara, não estou sentindo aquecimento nenhum, zero. Tá bem agradável, inclusive, o aparelho, tá? Então, performance tá bem ok, não engasga para nada, para jogo nenhum, para aplicativo nenhum. Câmera tá perfeita para gravar, gravar em modo cinema, para tirar as fotos, para gravar os vídeos. Eu achei que tá bem interessante. Tô com o hábito de deixar em 35 milímetros aqui, eu acho que as fotos ficam mais legais, que é esse 1.5 de zoom. Fica por padrão. Uma coisa que eu gostei bastante, o zoom ótico de 5 vezes para tirar retrato. Ele dá um desfoque natural bem legal. A lente é mais para clara, acho que tem 2.9, se eu não estou enganado, às vezes eu posso estar me confundindo, 2.8, 2.9, mas se eu não estou enganado é 2.9, que é uma lente clara para uma lente com 5 de zoom ótico, tá? O zoom, depois ali das primeiras vezes que você usa, você se acostuma, não é nenhuma coisa que mudou minha vida, tá? Que meu Deus, que zoom maravilhoso, não é o zoom do S23 Ultra, tá? Claro, é metade dele, né? Mas é legal ter, mas não é aquela coisa que, meu Deus do céu, minha vida mudou, tá? Mas é sempre bom ter. E a performance geral da câmera está excelente. As atualizações deixaram ele bem redondo, já estava, na verdade, é um sistema bem maduro, e a única coisa que eu percebi de diferente nesses últimos dias, vídeos aí que eu falei, 4K, 30 frames, para cima aí de 20 para 30 minutos, ele escurece um pouquinho a tela, tá? Não trava, continua gravando bonitão, mas escurece um pouquinho a tela. Falando um pouquinho da USB tipo C, poxa, mudou a vida. Infelizmente, eu não sei que marcas, são pouquíssimas marcas que eu me lembre, acho que nem a Samsung no S23 Ultra manda um cabo para aproveitar a velocidade aqui da USB-C de 3.1. Nenhuma marca manda, é muito raro você encontrar isso. E duas coisas que eu percebi com esse aparelho: primeiro, quando você grava em modo log, né, aqui ó, vou mostrar para você, ProRes em log, que fica aquela imagem mais lavada, não sei se, ó, acho que dá para perceber, né, fica com uma imagem mais lavada para você fazer a cor depois, né, colorizar. Quando eu gravo na memória interna ainda dá para liberar um pouquinho de espaço, mas duração máxima de 5 minutos. Quando eu coloco o SSD, ele dá muito mais tempo, o SSD da SanDisk, de 500 GB,
Pô, aí é o espaço que eu tenho, grava muito bem. Agora, uma coisa que eu percebi foi o seguinte, quando eu coloco um cartão de memória com um leitor, talvez o leitor seja lento, né? Aí fica parece que tá meio pipocando, sabe, a imagem, fica faltando frame, tá? Então você tem que usar um cartão realmente rápido, senão não vai dar certo, não vai funcionar, tá? Mas assim, funciona de boa, super legal. Liguei o controle do PlayStation aqui no cabo e ele está pareado com o iPad. A liga no cabo aqui, ele funciona normalmente, tá? É até bem legal jogar assim, bem interessante, a resposta bem rápida. E o que eu falei, né? Jogos. Eu tenho esses jogos aqui, só para vocês terem uma ideia, mais ou menos o que eu ando jogando, tá? Tem alguns jogos mais antigos que eu gosto, que eu deixo aqui, e tem alguns jogos mais novos. Aqui os games do arcade e aqui alguns de corrida. Tudo rodou redondo, inclusive o Genshin Impact, que eu acabei tirando porque 28 GB de 256 de armazenamento é sacanagem, né? Eu tô usando demais, né? É mais pouco mais de 10% da memória total do aparelho, eu acho sacanagem. E hoje eu uso mais ou menos metade dessa memória. Bom, bateria é sempre uma questão polêmica, então vamos ver aqui, ó, a bateria, como eu estou utilizando normalmente, olha, aqui, ó, depois de um mês, ainda capacidade máxima, tá? Eu deixo o carregamento na opção otimizado, não estou deixando aqui limite de 80%, quando bate 100% ele para de carregar, isso é muito legal porque ele não fica tocando carga e aí prejudicando a bateria. Seria melhor deixar carregar somente até 80% e aí quando fosse sair de casa deixar subir para otimizado para ir para 100%. Seria interessante para ter um pouco mais de carga, mas eu não estou usando assim até agora e também não estou carregando por indução, tá? Desde o iPhone 14 Pro eu não carrego mais iPhone por indução e eu sinto que segura mais a saúde da bateria. E aí eu tô mantendo assim e por enquanto tá tudo bem, tá? Então bateria é mais ou menos isso, ó. Durante a noite eu tiro da carga e deixo ele desligado com modo foco, né? Não desligado, modo foco ali para só receber ligações ou mensagens de pessoas ali que realmente eu preciso numa emergência. E o resto, gente, eu fico no modo foco, modo noturno mesmo, mas sempre fora da bateria. Eu não deixo na bateria, por mais que tenha aquele limitador aí dos 100% até mesmo de 80%, eu costumo não deixar, tá? Então é um hábito meu, tá funcionando, então vamos continuar com o que está funcionando, né? Não custa nada. Bom, o que mais que eu posso falar desse aparelho? Tô bem satisfeito, gente, estou bem feliz com ele. Eu acho de certo modo até injusto, né, o que a gente vê a quantidade de posts de pessoas reclamando, e quando eu vou nos eventos com a imprensa, todo mundo que testou ou comprou, muita gente comprou, todo mundo tá usando tranquilamente, ninguém tem problema nenhum com esse aparelho, ninguém teve esse aparelho superaquecendo ou sentiu qualquer defeito como as pessoas, alguns usuários estão relatando, tá? É o que eu sempre falo, você falar mal sempre gera muito mais view do que falar bem, né? Então qualquer defeito que o pessoal consiga encontrar, vão falar mal. Mas o que eu posso dizer desse aparelho? Tá redondo, não tem travamento nenhum hoje, o sistema tá perfeito, leve aquecimento, mas aquecimento suficiente para escurecer um pouquinho a tela para gravação de vídeo em 4K 30 frames depois de 30 minutos, 20 a 30 minutos, sem interrupção, direto, tá? Então é um vídeo longo, né? Um vídeo bem razoável. De resto, somente Gear Club esquentando um pouco mais do que eu gostaria. O resto, não é que ele não esquenta, não é que ele tá ficando gelado, gente. Ele é um aparelho que esquenta muito parecido, né? A quantidade de calor é muito parecida com o S23 Ultra ou qualquer outro top de linha que eu tenha utilizado, tá? Então não é nada de diferente. Pô, quem tem que comprar esse aparelho? Para quem vale a pena? Quem tem iPhone
13, vai, 13 Pro Max vale a troca, o 13 Pro ou somente o 13 para trás vale a troca, desde que venda bem o seu aparelho, obviamente. Quem está para frente desses modelos, eu acho que no meu caso valeu, porque eu saí do Pro para o Pro Max para ter uma tela maior e um pouco mais de bateria e uso um ótico de 5 vezes. Então, no meu caso valeu, mas quem não produz conteúdo, que isso não vai virar história, eu acho que não precisa fazer essa troca. Muita gente perguntando se esse aparelho é muito grande, se incomoda no bolso e como ele é comparado ao 15 Pro ou 14 Pro. Bom, de peso eu não senti que ele incomoda porque ele está muito mais leve do que o Pro Max do ano passado. A sensação em gramas é pouco, mas na mão você sente bastante, tá? Mas ele tem ali pelo menos um dedo a mais do que eu gostaria na altura, no tamanho, então realmente ele incomoda um pouco, mas é uma questão de costume. Eu já acabei acostumando, mas incomoda quem sai do 15 Pro, ou quer dizer, do 14 Pro para o Pro Max, porque o 14 Pro ele tem um tamanho muito mais agradável do que esse aparelho, ele fica muito, muito melhor mesmo no bolso da calça, no console do carro, é mais agradável sim de usar. Só que por outro lado, uma coisa interessante, né? Esse aparelho, eu vou falar para vocês, o teclado ele é muito mais agradável para o meu uso, tá? Cada um é cada um, do que o do Pro. Tá? Você tem mais espaço, eu erro menos letra aqui quando eu estou digitando rápido nesse aparelho do que eu errava no 14 Pro, tá? Então, esse ganho de tela é um pouco incômodo no bolso, atrapalha um pouquinho, mas você tem ganho na digitação, pelo menos no meu caso, ficou mais rápido digitar nesse aparelho, tamanho de tela, até para jogar, é muito mais legal jogar com uma tela maior, e mais bateria, e a bateria dura muito, dá para sair bastante, utilizando bastante, gravando foto, vídeo, que a bateria vai segurar a onda. Agora, para fechar já, né, não vamos falar só bem do aparelho, o principal problema, o principal defeito desse aparelho, na minha opinião, é a velocidade de carga, tá? Eu acho ele muito lento, acho que ele é 25 ou 27 watts, se não estou enganado, acho que é por aí, e é muito lento. Quem está acostumado como eu, que uso o S23 Ultra como aparelho principal, realmente é outra história. Até com um carregador sem fio, até por indução, ele carrega mais rápido do que o iPhone com fio, tá? Então, assim, a sensação é que voa para carregar. Tanto que na BGS eu acabei utilizando muito mais o S23 Ultra, porque eu sabia que eu ia conseguir repor a carga. Aqui a carga ia embora. Claro, durava o dia inteiro, dava para criar bastante conteúdo e tal, mas em uma emergência, carregar esse cara aqui é muito lento, tá? Então esse para mim é o principal, eu diria, o único defeito, o único ponto que realmente me incomodou. O resto, gente, é gosto. Tem gente que gosta de iPhone, tem gente que gosta de Android, tem gosta do iOS, ou, né, acha melhor o iOS, ou acha melhor o Android. Tem gente que prefere a customização de um Samsung, de um Motorola, de um Android. Então, assim, vai de gosto de cada um, tá? Vale lembrar também, muita gente que pensa em experimentar um iPhone. Eu acho que vale a pena quando você tem algum outro equipamento do ecossistema. Você tem um iPad, tem um Apple Watch ou tem um Mac. Aí você aproveita tudo que esse cara aqui tem para oferecer. Se não for o caso, é um dinheiro que você gasta que talvez você não veja tanto sentido, né, na diferença de preço, a não ser que você seja criador de conteúdo. Mas vale lembrar também que o preço de lançamento desse aparelho e do S23 Ultra, por exemplo, é muito próximo. Só que a Samsung sabe fazer a venda, na minha opinião, de uma forma muito mais legal do que a Apple. Por quê? Quando eu comprei o S23 Ultra, o que a Samsung fez? Samsung comprou o meu S20 Ultra por um preço maior do que o preço normal do troca-fone e ainda colocou uma grana, não sei se eram R$1.000, mil e poucos reais de bônus, ainda deu brinde, entendeu? Então assim, eles se esforçam para você comprar, coisa que a Apple não faz. Finalizando, vamos falar de acessórios. O que eu tenho utilizado aqui de acessórios? O fone é o fone da Beats, aquele que já passou aqui pelo canal.
tá ótimo para mim, tem uma integração boa e ele conversa com o iPad e com o Mac, como acontece com o Android, né, com os fones da Samsung, conversando, né, ao mesmo tempo trocando de fonte sonora de uma forma mais fácil entre o Windows, entre o celular e tudo mais, e então tem sido o meu fone aí de uso. Capinha. Em casa, eu estou preferindo usar essa capinha aqui da iPlace, porque ele escorrega menos da mesa, tá vendo que tem esses calombos aqui? Mas, ao mesmo tempo, que protege pra caramba isso aqui, olha as bordas todas. Ele fica mais incômodo no bolso. Aí, as capinhas que normalmente eu utilizo são as capinhas que a Rock mandou, e preferencialmente, ó, eu tenho usado essa daqui, ó, bastante, tá? Porque tem essa alça aqui que serve tanto para você segurar o aparelho, tá? Quanto para colocar na mesa aqui, ficar com apoio. Então, gostei bastante dessa capinha. Gostei bastante da azul normal também, tá? Transparente sempre é bom, apesar de que eu entendo a função disso aqui, mas eu não acho que é a coisa mais bonita do mundo, tá? E tem uma aqui que eu gosto bastante também, que muda um pouco o aspecto do aparelho, mas é legal, é essa daqui, porque ela tem tecido dentro, então ela cuida melhor do aparelho e tem aqui essa textura de fibra de carbono que é bem legal. Então assim, estou com opções interessantes de capinhas aí para usar no dia a dia. Elas ficam melhores no bolso do que a da iPlace, por conta delas não terem todo esse monte de calombo aqui nas laterais. Elas protegem bem, mas sem adicionar esse tamanho extra aqui, tá vendo? Dessas bordinhas aqui. Mas, por outro lado, essa daqui fica bem mais firme na mesa do que essa fica bem também, tá? Mas essa aqui é impressionante que ela fica firme na mesa, tá? Então às vezes você sai da sala e alguém te liga e tá no modo vibra ali, ele não vai sair caminhando para cair da mesa, tá? Se for uma mesa lisa. E é isso, gente, eu acho que o aparelho, não esperava nada diferente disso, é um aparelho top de linha, tem que entregar bastante, eu achei que entregou muita performance, os testes que eu fiz de velocidade bateu praticamente todos os celulares que eu tenho aqui, incluindo o S23 Ultra, por pouco, não muda a vida de ninguém, tá? Mas teste de bancada ele bate. No uso também, abrindo jogos mais pesados, tudo, também ele bate praticamente todos os aparelhos. E assim, é uma fração de segundo mais rápida, 1 segundo mais rápido, mas é mais rápido e realmente a performance é excelente mesmo, tá? Mas, o que eu falo, não muda a vida de ninguém. Ah, você prefere o S23 Ultra ou ele? Bom, para algumas tarefas, por exemplo, eu gosto muito de ter o arcade, como os games, gosto da performance geral dos games aqui, gosto dos aplicativos de música que eu não tenho no Android, e são aplicativos muito, muito bons, muito bem feitos, muito legais. Então aqui, para criação, eu acho que eu acabo gostando mais deste aparelho. Agora, para o trabalho, para o dia a dia e também por ser um aparelho mais versátil por conta do zoom ótico de 10 vezes e da canetinha S Pen e do modo DeX para uma emergência, eu acho que eu gosto ainda um pouco mais do S23 Ultra. Mas, assim, são dois tops de linha, acho que a decisão é no detalhe e tem que ver cada um, né? Pô, o que você realmente precisa do celular antes de fazer essa escolha por um modelo ou por outro, tá? Mas os dois são muito bons. Os dois têm uma performance de top de linha. Os dois rodam gráficos no máximo em todos os jogos. Os dois têm tela com brilho excelente. Aqui você tem um pouquinho mais de pico. Você tem 2000 nits de brilho contra 1750, se não estou enganado, do S23 Ultra. Tem um pouquinho mais aqui, mas assim, ainda assim os dois têm telas maravilhosas. Então assim, gente, é difícil você falar que um é um lixo, como muita gente fala, o iPhone é um lixo, e o Android é o super, tá? Depende do uso, das necessidades de cada um. Ainda acho que
gravar para Instagram, gravar stories aqui fica com uma imagem melhor. Então, para criador de conteúdo, tanto que a galera que cria conteúdo ainda continua escolhendo, e não é porque os caras não sabem escolher, porque quem escolhe muitas vezes é o criador de conteúdo de tecnologia, então não é gente que nasceu ontem, né, para tecnologia. Então o pessoal ainda escolhe o iPhone, ainda tem uma performance um pouco melhor, né, um desempenho, uma imagem melhor, mas, o que eu falo, tudo depende do que você vai fazer para fazer essa escolha. Mas o que eu posso dizer, iPhone 15 Pro Max, depois de um mês de uso, não tive arrependimento nenhum, o aparelho está muito legal, está muito redondo e não tenho nenhuma reclamação realmente significativa, a não ser a velocidade de carga, que sim, me incomodou um pouco, não achei legal, mas como a bateria dura muito, então dá para conviver com esse problema, mas eu não acho aceitável em 2023 ter um carregamento tão lento num aparelho tão caro. É o único ponto mais crítico. De resto, gente, o aparelho tá nota 10, tá excelente. Bom, pessoal, então é isso. Em breve, um novo vídeo falando um pouquinho mais sobre o Resident Evil Village, rodando esse aparelho, se esquenta, se não esquenta, se trava, como é a performance, e vou acompanhando lançamento por lançamento de upgrades de software, novos softwares, e em breve novos vídeos também. Com o passar do tempo, caso apareça algum problema ou alguma novidade, teremos mais vídeos do iPhone 15 Pro Max aqui no canal, tá bom? Um grande abraço para vocês, até o próximo vídeo, tchau, tchau.